Bom dia. Bom dia. O pessoal que está de pé lá atrás agora liberou alguns lugares, então fica à vontade aí para sentar. Aqui tem alguns lugares, aqui na frente, o lugar mais abençoado aqui, ó. Bem pertinho. Então fica à vontade para entrar. Ali no meio também tem alguns lugares. Pode ficar à vontade. Muito bem, gente, nós hoje estamos encerrando a nossa série sobre os retratos de Jesus. Você tem que fazer, tá? Eu vou falar de novo, aí vocês fazem, tá? Gente, nós estamos encerrando hoje a nossa série sobre os retratos de Jesus. Eu sei que fica um gostinho de quero mais, mas vem aí uma outra série também, vou deixar de surpresa, aí todo mundo tem que vir domingo que vem para saber qual série será. Mas hoje nós vamos falar de um retrato de Jesus que é muito conhecido, um retrato que nos remete ao calor do amor, que é o nosso Senhor Jesus, o bom pastor. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 10, nós vamos ler os versículos 11 até o 18. João 10, do 11 ao 18. Se você vai ler no celular, gosto sempre de lembrar, né, de colocar aí no modo avião, para não ter nenhuma interrupção, não ter nenhuma distração nesse momento aqui de exposição da palavra. Então acompanha comigo aí a leitura, versículos 11 até o 18. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio. Obrigado porque podemos cantar a Ti essas canções, Pai, que falam tantas verdades a Teu respeito. Obrigado, Senhor, por esse tempo de exposição da Tua palavra. Abençoa, Senhor, conduz esse tempo conforme a Tua vontade, Pai. Nos dá muito entendimento, nos dá concentração, foco para aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. É em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Muito bem, essa passagem ela é bem conhecida, né? Que Jesus se declara como sendo o bom pastor. E de cara aqui Jesus faz um contraste, né, entre o pastor e o assalariado. E a gente já vai entender um pouquinho. Isso faz muito sentido no contexto em que Jesus está falando, onde haviam muitos pastores de ovelhas, pessoas que criavam e cuidavam de ovelhas, do bichinho ovelha, né? E tinham pessoas que eram os donos das ovelhas e que pagavam outras pessoas para cuidar das ovelhas. E o primeiro alerta que Jesus está fazendo aqui é justamente de que aquele que era pago para cuidar das ovelhas não era o dono das ovelhas, né? Ele, se o lobo aparecesse, ele fugia, né? Ao ponto que ele vai dizer que eu sou o verdadeiro pastor e dono dessas ovelhas, eu dou a minha vida, se precisar, e de fato o fez na cruz, né? Então, entre tantos nomes de Jesus, o bom pastor é um dos que mais nos chama a atenção, porque a gente precisa entender o que Jesus está dizendo quando ele se declara como sendo o bom pastor, o verdadeiro e único e supremo pastor, né, das ovelhas. E Jesus nos chama de ovelhas. Ele podia ter escolhido qualquer outro bicho, né? Mas ele nos chama de ovelha. Eu não sei se vocês já tiveram contato com ovelhas, mas a característica talvez mais marcantes das ovelhas, com todo respeito, é que elas são burras. A ovelha, gente, ela é indefesa, ela não consegue fazer muita coisa, né? Então a gente tem aí vários
vídeos, memes por aí, né, de ovelhas que recentemente até vi eu mostrei para a Thaisa da ovelha, ela está ali e ela meio que tropeça, rola e vira de barriga para cima. E ela fica ali. E ela não consegue sair, e aí o vídeo corta, já é noite, e ela está ali, deitada de barriga para cima. Aí já aparece lá, acho que é o dono, alguém que cuidava dela, vai lá, desvira ela levanta e sai caminhando assim, né? Tem um outro que provavelmente vocês já viram, que ela está enfiada num buraco, só as patinhas para fora, assim, de trás. O cara vai lá, tira ela, assim, é um buraco comprido na beira de uma estrada. Ele tira ela para fora, ela dá 2 pulos e pum, de cabeça de novo, dentro do buraco, né? Então, com toda a sua sabedoria, Jesus escolheu a ovelha, né, para nos representar. A ovelha é esse animal indefeso, ele é inseguro. Muitos dizem que as ovelhas são míopes, né? E então Jesus escolheu esse bichinho, né, para nos chamar amorosamente, né, de ovelhas. E ele é o bom pastor. Então a ovelha, ela é totalmente dependente, né? Não é à toa que há aquela expressão que a ovelha não é para mato, né? Porque a ovelha no mato não vai se dar bem, né? Ela tem que ser cuidada por alguém, né, por várias pessoas, né, geralmente. E a ovelha não é para o mato. É uma fragilidade gritante que Jesus demonstra, né, de forma muito amorosa ao nos chamar de ovelha. Então a gente precisa da provisão, né, como ovelhas do pastor, né? Assim como as ovelhas do campo precisam do cuidado, da provisão daquele que cuida delas, nós também precisamos de toda a provisão, todo o cuidado do nosso bom pastor. Inclusive, no capítulo 15 de João, Jesus vai dizer que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, não é? Porque somos ovelhas deste bom pastor. Então, lá no Antigo Testamento, é interessante que essa ideia de que ele é o pastor já vem desde o Antigo Testamento, não é algo novo aqui, né? A gente tem o Salmo 23, muito conhecido, né, onde diz que o Senhor é o meu pastor, né, e nada terei falta, né? Já é apresentado, Deus já se apresenta como sendo o pastor. No Salmo 22, ele é apresentado como o grande pastor, né? E no 24 como o supremo pastor que voltará para buscar o seu rebanho. Então essa é uma ideia que permeia toda a palavra de Deus, de que Jesus, né, o Senhor, ele é o nosso bom pastor, aquele que cuida, que se importa e que de fato entregou e deu a vida pelas suas ovelhas. É interessante que essa palavra bom, né, o adjetivo bom aqui de Jesus, ela não é uma palavra no sentido assim qualitativa de ser uma coisa só boa. Na verdade, a ideia da palavra é maravilhoso. Então, uma tradução seria: Jesus é o nosso maravilhoso pastor, é mais do que bom. É uma característica única de algo que é perfeito. Então, Jesus é esse maravilhoso, como o autor de Hebreus vai falar no capítulo 13, né, no versículo 20, que Jesus, ressurreto dentre os mortos, é o grande pastor. De novo, essa ideia maravilhoso pastor, né, das ovelhas, aquele que nos aperfeiçoa, aquele que vai trabalhando em nós, ao mesmo tempo que trabalha através de nós. Pedro também, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, lá no capítulo 5, ele vai falar no versículo 4 que Jesus é o supremo pastor e que vai se manifestar para dar às suas ovelhas a coroa da glória. Então Jesus é esse maravilhoso pastor. Mas é diferente a gente pensar do coitadinho, né? O pastorzinho, coitadinho, bonzinho, que quase precisa de ajuda, né, para cuidar das suas ovelhas. Não, a ideia bíblica é que Jesus é esse poderoso, maravilhoso, grandioso pastor, que tem a capacidade de sustentar, manter, cuidar, salvar e ressuscitar para a glória todas as suas ovelhas, aqueles que creem em Cristo. Então, nessa mensagem nós teremos aqui 4 verdades a respeito desse texto que nós lemos, a respeito do bom pastor. E obviamente que nós temos que ter aquilo que já estava deixando vocês ansiosos, que é a nossa rima, né, da manhã. E ela vai dizer assim: Jesus é o bom pastor de um só rebanho pelo qual se entregou. Vive e reina para sempre, pois da morte triunfou. Certo? E a primeira verdade, então, está aí nos primeiros versículos, no 11, e depois lá na segunda parte do versículo 15, que é: o bom pastor, ele sacrifica-se pelas ovelhas, né? O versículo, como mencionei, 11, ele vai falar: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
E aí ele vai ilustrar isso dizendo, olha, aquele que é pago para cuidar das ovelhas, ele não vai se entregar pelas ovelhas. Eu vou morrer pelas minhas ovelhas. De fato, é o que acontece. Então, Jesus não é apenas um pastor, ele é o bom, o maravilhoso pastor. Ele não é aquele que oprime, que explora as ovelhas, à luz de alguns pseudo-pastores humanos, que hoje, e já desde que Jesus veio, existem. Jesus é o bom pastor. Ele não oprime, ele não explora, pelo contrário, ele cuida, alimenta, disciplina, exorta, mas tudo isso baseado no amor. Então ele é aquele que dá vida pelas ovelhas. Deixa isso muito claro nos versículos 11 e 15. Os fariseus tinham acabado aqui de expulsar da sinagoga o cego que foi curado por Jesus. Jesus havia curado aquele homem e eles não querem nem saber do testemunho, não deixam aquele homem falar, expulsam aquele homem que foi curado. Eles usam do seu poder, que eles tinham o poder eclesiástico de ser um fariseu ali, para oprimir as pessoas. E por isso que Jesus é tão duro com os fariseus. Diga-se de passagem, os fariseus, no período entre o Antigo e o Novo Testamento, eles foram extremamente importantes para o povo de Israel. Os fariseus, eles eram extremamente estudiosos da lei. Então, antes de Jesus nascer, a gente tem um período muito grande, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mais ou menos 500, 400 anos ali, entre o Antigo e o Novo. A gente só vira uma página, Mas ali nessa virada de página se passam aproximadamente 500 anos de história. Bastante coisa. E os fariseus, eles eram homens que, às vezes o povo queria ir começar a adorar outros deuses, porque eles não tinham mais profetas, eles não tinham mais rei, juízes. E eles diziam, não, vamos continuar fazendo sacrifício no templo, vamos continuar obedecendo às leis. Eles eram muito zelosos pela lei. Mas quando Jesus chega, quem deveria ter sido os primeiros a reconhecerem que o Messias havia chegado? Os fariseus, os estudiosos, aqueles que conheciam a lei, aqueles que zelavam pela lei, pelo templo, que aguardavam ansiosamente o Messias. E por isso que Jesus é tão duro com eles. Porque é como se ele dissesse, vocês deveriam ser os primeiros a reconhecer que eu sou o Messias. Mas pelo contrário, vocês são aqueles que não querem saber de mim. Claro que há um contexto, eles esperavam um outro tipo de Messias, não aquele nascido numa manjedoura, pobre, mas eles deveriam ter sido os primeiros, pelo menos, a dizer, opa, será que não é? Vamos ver de novo, vamos estudar os profetas, vamos ver a lei, será que ele não é o Messias? Então Jesus é muito duro com os fariseus, porque também eles usavam essa autoridade que eles tinham para explorar, para se dar bem, para ter vantagem, colocavam sobre o povo um jugo pesado de leis, que eles inventavam interpretações. Então, Jesus é muito crítico aos fariseus. Então, eles tinham acabado de expulsar esse homem da sinagoga, esse cego, porque eles tinham autoridade para fazer isso. Mas Jesus tem muito mais autoridade do que esses homens e não age desta forma. Jesus cura aquele homem, ele diz que ele é o bom pastor, ele não veio para expulsar as ovelhas. Ele veio para dar vida por elas. Então, Jesus morreu pelas ovelhas, ele amou as ovelhas até o final e se entregou por elas. Um teólogo chamado William Barclay, ele diz que Jesus não foi vítima das circunstâncias. Às vezes a gente tem essa ideia, que Jesus foi vítima. Um tempo atrás eu estava indo para a casa da minha sogra lá e passei à frente de uma igreja católica e havia um monte de gente saindo daquela igreja com uma camiseta escrito assim, com Maria vamos ajudar Jesus. Daí eu pensei comigo, como assim a gente pode ajudar Jesus? É tipo ajudar um leão a comer, não sei, um urso a caçar, não tem como, Mas essa é a ideia às vezes que a gente tem, que Jesus foi vítima das circunstâncias, Jesus não foi vítima de ninguém. Se Jesus quisesse, gente, ninguém o prenderia na cruz, ninguém o bateria, ninguém cuspiria, ele tem autoridade e poder para fazer isso, Então Jesus não foi vítima das circunstâncias, não foi como um animal que se arrasta para o sacrifício contra a sua vontade. Jesus não foi obrigado a entregar a sua vida, ele entregou a sua vida voluntariamente. Ele que deu. E como que Jesus faz isso? Como que Jesus deu a sua vida pelas ovelhas? Então, obviamente, voluntariamente, as pessoas não puderam tirar a sua vida. Ele entregou a sua vida. Há uma grande diferença nisso. No versículo 17, Jesus diz que ele pode entregar a vida e reassumir a sua vida.
Ele tem poder sobre a morte. Ele tem autoridade sobre as autoridades, né? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, não foi Judas que por pura ganância traiu Jesus e assim ele foi levado à cruz. Não foi Pedro que por covardia negou a Jesus e deixou ele sozinho e indefeso lá. Não foi o sinédrio judaico que por inveja julgou Jesus como réu e levou para a cruz. Não foi nem Pilatos que por conveniência sentenciou Jesus à morte e o levou para a cruz. Também não foi a multidão que, em vez de soltar Jesus, preferiu soltar Barrabás. Ele foi para a cruz voluntariamente. Se Jesus não quisesse morrer na cruz, ninguém poderia obrigá-lo a fazer. Se Jesus não quisesse entregar a sua vida por amor às suas ovelhas, ninguém teria a capacidade no universo todo de fazer com que ele fizesse isso. Mas Jesus também se entrega sacrificialmente. Então ele não amou suas ovelhas só de palavras, da boca para fora. Jesus amou com um amor sacrificial, um amor que foi vivido. E este é o amor bíblico. Um amor que não é só falado ou sentido, mas é um amor praticado. E isso se estende para todos os nossos relacionamentos. Em casa, com os amigos, com a família. O amor deve ser praticado. Às vezes vai ser sentido, às vezes não. Ele vai ser praticado. A gente, como ocidental, a gente liga muito, né, o amor ao sentimento. Então, quando eu sinto, eu faço. Se eu não sinto, eu não faço, né? E o amor bíblico é bem diferente disso. Ele é um amor prático, como o de Jesus. Ele deu a sua vida, porque a lei de Deus tinha sido violada. E ela precisava ser obedecida de forma perfeita. E Jesus é quem obedece a lei de forma perfeita. É o amor que faz com que Jesus, no Getsemane, fale: Deus, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É o amor que mantém Jesus na cruz, sendo zoado por todas as pessoas que estavam ali ao seu redor. Menos pelo aquele improvável ladrão que estava do lado dele, também pregado na cruz. O amor de Jesus é um amor sacrificial, prático. E nós somos chamados a viver também esse amor dessa forma. Na comunidade de fé, em casa, em todos os âmbitos em que nós estamos. O amor sacrificial, prático, que coloca o outro na frente de mim mesmo. E também Jesus se sacrificou de forma vicariamente. O que isso significa? Que Jesus morreu no lugar das suas ovelhas. Eram suas ovelhas que deveriam estar pregadas na cruz, mas Jesus fez a substituição do sacrifício. Até porque, mesmo que nós todos morrêssemos, cada um pelos seus pecados, não seria o suficiente para saciar a justa ira de Deus. E Jesus faz isso de forma perfeita. Jesus paga a nossa dívida na cruz. Ele não morreu para abrandar o coração de Deus, mas ele morreu como uma expressão do amor de Deus. Em 5 ocasiões ao longo desse sermão aqui de Jesus, vamos dizer assim, ele fala claramente da natureza sacrificial da sua morte, que era necessário. Versículos 11, 15, 17 e 18. Jesus afirma de novo que ele precisava morrer de forma sacrificial para que a justiça de Deus fosse satisfeita, que eu e você hoje tivéssemos vida com Deus. Então ele não morreu como um mártir, né, executado por homens, mas ele morreu como um substituto, um sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tem várias histórias no Oriente de que os pastores, ao verem os lobos, né, eles andavam lá nos pastos e dormiam, às vezes, ao relento com as ovelhas lá, né, e quando apareciam os lobos, o rebanho se dispersava e muitos desses homens também fugiam com as ovelhas. Ao contrário, por exemplo, do rei Davi, que quando saiu com as suas ovelhas, matou o urso, matou o leão para defender as suas ovelhas. Muitos pastores no Oriente Médio simplesmente fugiam, principalmente aqueles, como eu falei, que eram assalariados, não eram os donos das ovelhas. Fugiam. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele não só se arriscou, mas ele de fato entregou a sua vida para garantir a salvação eterna. E nós hoje podemos, como uma aplicação direta desse texto, descansar nessa obra consumada de Cristo e não ficar procurando por nossos próprios meios nos justificar diante de Deus. Eu e você não temos como merecer o perdão e a salvação. Não temos como nos justificar diante de Deus.
Nós temos que confiar nos méritos de Cristo conquistados na cruz, o perdão de Deus, que é unilateral, que é graça. E aí sim, em resposta a isto, viver uma vida de obediência, de crescimento, de esforço para santificar-se, mas não fazer essas coisas para obter a salvação. A salvação que nos deu foi Cristo. Em resposta a isso, precisamos então viver essa obediência, essa entrega total a Ele. A segunda verdade que nós temos aqui é que o bom pastor conhece intimamente as suas ovelhas. Está nos versículos 14 e 15. Acompanha comigo lá, diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Entre o pastor e as suas ovelhas há um conhecimento mútuo profundo. Há muito tempo atrás, quando começou a surgir os memes na internet, eu vi um vídeo muito interessante, talvez vocês já tenham visto também, que é um monte de ovelha assim longe, na beira de uma estrada. E aí está o dono dessas ovelhas e tem mais duas pessoas junto com ele. E ele fala assim: chama as ovelhas, para uma das pessoas que está junto. E a pessoa começa a gritar e tal, ele ensina ali, tem que falar isso, isso, isso. E aí uma das pessoas fala, todas as ovelhas erguem a cabeça assim, olham na direção, nenhuma se mexe. Aí uma começa a voltar a pastar, olha para baixo. Aí ele fala para o outro, ou um rapaz que está junto, chama mais alto, tal, fala isso. Aí ele chama, elas também olham de novo, nenhuma se mexe, começa a pastar. E aí o pastor, que é o dono das ovelhas, fala: agora eu vou chamar elas para vocês verem. E aí ele chama uma vez, todas elas olham e começa aquele movimento assim, vem todas elas assim na beira da estrada, bem pertinho de onde está o pastor, porque elas conhecem a voz do pastor. Ele estava falando a mesma coisa, as outras pessoas falavam a mesma coisa, da mesma forma como ele chamava, mas a voz não era do pastor, o jeitinho não era do pastor, o cheiro não era o do pastor. As ovelhas conhecem o pastor. E o pastor conhece as suas ovelhas. O autor de Hebreus vai dizer que a nossa vida toda está exposta. Assim como nós temos nossas Bíblias aqui abertas, né? Quem está com a Bíblia aí de papel, física, a nossa vida também está exposta diante de Deus. E ele vai dizer ainda, diante daquele a quem iremos prestar contas. Mas a nossa vida está aberta. Ele conhece. Antes que as palavras saiam da nossa boca, Ele já conhece. Ele conhece a motivação dos nossos corações em fazer aquilo que nós fazemos diariamente. Seja aqui, no contexto da comunidade, seja em qualquer outro lugar. Ele conhece as suas ovelhas. E as ovelhas conhecem o pastor. Então esse conhecimento, ele não pode ser só teórico. Não pode ser só intelectual. Deve ser também. Precisamos aprender. Precisamos ler. Mas não pode ficar só nisso. Ele precisa ser íntimo. Precisa ser espiritual. Precisa ser estreito. Eu preciso conhecer a Cristo pessoalmente. Então o bom pastor tem essa intimidade. Inclusive não nos chama mais de servos, mas de amigos. Somos co-herdeiros com Ele. Ou seja, irmãos. Vamos ressuscitar um dia. Ele é a primícia, o primeiro daqueles que ressuscitarão. Nós também vamos ressuscitar com Cristo. Então a vida eterna, da qual nós cantamos aqui nessa manhã, várias músicas que falavam a respeito dessa ânsia nossa pela vida eterna, pelo novo céu, pela nova terra, é justamente essa comunhão com Deus e com Cristo, com o Espírito Santo, com a Trindade Santíssima. A vida eterna é intimidade, é conhecer a Deus, que de forma inesgotável será conhecido por cada um de nós na eternidade. Vamos estar com Ele, vamos vê-lo face a face. Vamos ser como Ele é, no sentido de não haver mais pecado, mais tristeza. Vamos glorificá-lo, vamos reinar com Ele, vamos servi-lo. Vamos experimentá-lo de forma plena durante toda a eternidade. Isso é um relacionamento profundo que começa aqui e que só se aprofunda até a eternidade. Cultivar a sensibilidade espiritual para discernir a voz de Cristo é o que nós precisamos. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos saber quando Jesus está falando com a gente? Através da sua palavra. Já brinquei outras vezes aqui, Deus pode mandar um anjo aparecer na sua casa? Pode. Seria meio assustador, né? Pode escrever lá, como fez no Antigo Testamento, na parede, uma mão lá, escrever alguma coisa? Pode. Deus pode fazer o que Ele quiser.
Mas a forma como Deus escolheu falar com a gente, de forma cotidiana, é através da sua palavra. E nós precisamos mergulhar na palavra, conhecer a palavra, porque aí nós vamos saber quando Deus está falando conosco ou não, através da sua palavra. Inclusive, já brinquei outras vezes também, você pode ouvir a voz de Deus audível. Coloca o aplicativo para ler a Bíblia aí. É a voz de Deus, é a palavra de Deus. Inclusive, você pode também crescer no seu conhecimento, na sua leitura da palavra, fazendo planos de leitura, como o que a gente tem aqui. Não vou nem perguntar como está o seu. Eu espero que esteja em dia ou pertinho. Devemos priorizar o conhecimento, a leitura da palavra, para ouvir a voz de Deus. Deus não fala comigo, às vezes a gente fica, né? Eu oro e Deus não fala comigo. Vai para a palavra e Deus vai falar com você constantemente. Deus vai falar contigo o tempo todo. Talvez aquele versículo que você memorizar hoje, naquele momento de tentação, de luta, de angústia, de tristeza, o Espírito Santo vai trazer isso à sua mente. E isso é Deus falando com você. Agora, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, conhecer. Priorizar tempo com Deus, para fortalecer o nosso relacionamento com Ele. A minha pergunta é, como está o seu tempo com Deus? Não estou falando daquela oração antes de dormir e que o amém chega quando desperta o celular no outro dia, né? Não estou falando disso. Isso também é importante, tem o seu lugar. Estou falando de tempo a sós com Deus. Quando foi a última vez que você gastou um tempo a sós com Deus? E aqui nós precisamos desassociar novamente o nosso sentimento, a nossa vontade, daquilo que a gente precisa fazer. A gente precisa. Não vou ter vontade sempre. Às vezes vai estar, que vontade, hoje eu vou ler a Bíblia, e nossa, que legal, vou anotar, vou fazer desenho. Às vezes não. E é nesses momentos que a gente não está afim, é que aí sim a gente precisa se debruçar em cima da palavra. Como está o seu tempo de priorizar o tempo com Deus, de cultivar esse relacionamento íntimo com um bom pastor? A terceira verdade que nós temos aqui é que o bom pastor tem outras ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. E parece uma coisa estranha que Jesus fala aqui, né? Versículo 16. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Já ouvi gente dizendo que aqui Jesus está falando de outro planeta. Tem umas ovelhas de outro aprisco? Né? Que história é essa? É Marte, será? Não, o que nós temos que entender é que Jesus está falando para um público aqui específico, que são os judeus. Certo? E para os judeus até então, quem era salvo? Só judeus. E Jesus está dizendo, eu tenho ovelhas de outro aprisco. Eles nem entendem o que Jesus está falando aqui. A gente hoje, lendo, a gente entende. Quem são as ovelhas de outro aprisco? Eu e você. Aqueles que foram alcançados, que não são judeus e que foram alcançados pelo Evangelho. Então agora aquilo que era especificamente para os judeus transborda para todas as nações. Não há mais grego, não tem mais judeu, é o que Paulo vai dizer, né? Não tem mais gentil. Todo mundo agora é ovelha. Aqueles que creem, obviamente, que entregam a sua vida para o bom pastor. Então Jesus prometeu a Abraão uma numerosa descendência. Pessoas de todos os povos, todas as tribos, línguas, nações foram compradas por Deus. Aqueles que Deus elegeu foram salvos e serão salvos conforme a sua soberana vontade. E elas precisam ouvir a voz do bom pastor, ser agregadas ao aprisco. E como que isso é feito? O evangelismo. Eu e você, como ovelhas desse aprisco, somos chamados a falar para as outras ovelhas que ainda não estão nesse aprisco a respeito de Jesus. Quem vai crer? Bom, aí foge da nossa alçada. A minha alçada e a sua é falar, testemunhar. Agora, quem vai ouvir, quem o Espírito Santo vai quebrar o coração, quem Deus vai trazer para o aprisco, é uma obra totalmente dele. Mas a minha e a sua função é falarmos desse bom pastor para as ovelhas. Ainda há muitas ovelhas dispersas que precisam ser conduzidas por Cristo. E rapidamente a gente precisa fazer uma diferenciação entre a ovelha perdida e a ovelha rebelde. A ovelha perdida é essa que Jesus está falando, que é de outro aprisco, que ainda não o conhece, e precisa ouvir do Evangelho a primeira vez.
Agora, nós temos pessoas que já ouviram o Evangelho, que já frequentaram uma comunidade, talvez, e que hoje não querem mais saber de Jesus. Isso não é ovelha perdida, tá, gente? Isso é ovelha rebelde. E Deus vai tratar com essas pessoas. Então, quando a gente fala, tem uma música, inclusive, que fala, né, que deixa as 90, não, as ovelhas só para me encontrar, sabe a música? Essa música, se você canta essa música, você está dizendo que não conhece Jesus, tá? Porque se você é uma ovelha perdida e ele deixa as 99 só para te encontrar, é porque você não ouviu o Evangelho ainda. Há um problema nessa música teológico, porque as ovelhas perdidas são as que não conhecem a Cristo. A ovelha que já ouviu o Evangelho, que conhece a Jesus, ela é uma ovelha rebelde, se ela não quer saber de Jesus. E aí o que ela precisa, talvez, não é ser encontrada, ela precisa, talvez, de disciplina, de exortação, de voltar ao Evangelho. Certo? Essa é uma diferenciação que é importante a gente fazer. Porque naquele texto que Jesus está falando a respeito da ovelha perdida, logo na sequência, ele vai falar sobre o processo de disciplina na igreja. Justamente porque está falando de ovelhas que aí, fazendo essa diferenciação entre a rebelde e a perdida. Certo? Há muita ovelha perdida em nossos trabalhos, em nossa vizinhança, em nossa faculdade, talvez aqui no nosso meio. E nós precisamos testemunhar a respeito do Evangelho, do bom pastor para essas pessoas. Isso é fazer missões, é isso que nós somos chamados a fazer por Jesus. Ide e fale. Quem vai ser, quem não vai ser, bom, aí é uma obra do Espírito Santo. Você tem testemunhado? Você tem falado desse bom pastor para as pessoas que não conhecem? Você tem usado palavras, inclusive, para isso, porque há aquela falácia, né? Evangelize, se preciso, use palavras. Né? Claro que a gente, às vezes, vai ter que ir com um pouquinho de cuidado, com jeito, mas precisamos usar as palavras, gente. Jesus, quando falava do reino, ele não usava só jeito, ele não só viveu de um jeito legal, de um jeito íntegro, as pessoas foram perguntando para ele. Não, Jesus falava, ensinava. Os apóstolos, eles falavam, eles ensinavam. E nós precisamos seguir este exemplo. Às vezes a gente usa uma desculpa. Não, mas é que ele vai perceber que eu sou diferente e vai me perguntar. Talvez a pessoa não está nem aí para o seu jeito. E ela nunca vai te perguntar. Pode ser que alguém pergunte, mas normalmente as pessoas não estão se importando tanto assim com a gente a ponto de perguntar: nossa, que diferente que você é. Por quê? O que tem de diferente? Dificilmente alguém vai fazer isso. Então a gente precisa falar. Falar do Evangelho. Você tem feito isso? Tem se envolvido em missões de alguma forma? Talvez orando, sustentando alguém, contribuindo de alguma outra forma, feito alguma ação nesse sentido. Precisamos testemunhar do bom pastor. E a quarta verdade que nós temos aqui é que o bom pastor morreu voluntariamente e ressuscitou. Já falei um pouquinho sobre isso. Jesus não foi obrigado a ir para a cruz. E no versículo 17 e 18, ele deixa isso muito claro. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ninguém obrigou Jesus a ir para a cruz. O bom pastor, ele morre voluntariamente pelas suas ovelhas. Ele não foi uma vítima do sistema. E ele deu a sua vida voluntariamente. Embora os judeus, os gentios tenham se juntado todos, né, até então eram inimigos, ou não se davam no mínimo, se juntaram todos para que Jesus fosse morto e crucificado e julgado de forma injusta, ainda assim não foram eles que levaram Jesus para a cruz. Voluntariamente Jesus foi para a cruz. Então a sua morte não foi um acidente. A ressurreição de Jesus não foi uma surpresa para Deus, foi para todo mundo. Embora ele tenha falado repetidas vezes que iria morrer e ressuscitar, as pessoas, quando isso aconteceu, ficaram ainda espantadas, assim, os seus discípulos, né? Mas para Deus, para a Santíssima Trindade, isso não foi surpresa, isso estava no plano desde o início. É muito diferente de um soldado, né, naqueles filmes de guerra, que cai inesperadamente numa batalha. Jesus não foi pego de surpresa, não foi uma bala perdida que o encontrou e o matou. Desde antes da eternidade, Jesus já sabia o que ia enfrentar, o que ia acontecer. Jesus entrou na história sabendo que morreria, que venceria a morte, garantindo a salvação de seu povo.
E aqui nós temos algumas aplicações para nós. A primeira delas é que nós podemos viver sem medo da morte. Eu conheço cristãos que têm medo de morrer. A morte para o cristão, e tem que falar isso com todo cuidado, ela na verdade deveria ser algo desejável, inclusive, porque eu estou próximo de me encontrar com o Salvador. Por que eu teria medo de morrer? O que esse mundo tem que possa me ofertar que vale mais do que a presença de Jesus? Nada. Nada. Nem família, nem casamento, nem riqueza, nada. Então a gente pode viver sem medo da morte. Isso não quer dizer que eu não vou me cuidar. Isso não quer dizer que eu não vou cuidar mentalmente, da minha saúde física. Mas isso quer dizer que eu não preciso ter medo. Se as coisas acontecerem, se a doença vier, a gente está falando aqui a respeito do bom pastor, que cuida das suas ovelhas. E eu vou confiar, inclusive, nesses momentos. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas a gente precisa confiar que o bom pastor está cuidando das suas ovelhas. Então a gente não precisa ter medo de morrer. A gente pode viver com alegria, em paz, na expectativa, inclusive, do dia em que eu vou me encontrar com o Salvador. Então envelhecer, gente, é bom. Não é? Eu fiz 41 esse ano, e daí minha esposa diz, bah, que fim de carreira, né? 41. Um guri. Então a gente pode pensar, a cada ano que vai passando, eu estou mais perto do quê? Da glória. Eu estou mais perto de estar junto com Jesus. E isso deveria arder no nosso coração. Então, nesse bom sentido, a morte deveria ser vista com bons olhos, inclusive, pelos cristãos. Isso também nos deveria impulsionar a testemunhar com urgência para as pessoas que não conhecem a Cristo. Porque a cada dia que vai passando, a cada minuto que passa, o tempo está acabando. Seja para nós, ou seja para as pessoas que não conhecem a Cristo. Isso deveria nos levar a testemunhar corajosamente sobre Ele para as outras pessoas. Então, para nós fecharmos, para concluirmos, e se você pensou, graças a Deus, peça perdão depois. Para nós encerrarmos, Jesus, então, Ele é o bom pastor, Ele se sacrifica pelas ovelhas, Ele conhece intimamente as suas ovelhas e se permite conhecer pelas suas ovelhas. E Ele tem outras ovelhas que não são ainda desse aprisco, mas que precisam conhecer, e nós somos instrumentos que Ele escolheu para isso. Jesus podia ter criado um querubim específico que ia só evangelizar as pessoas, mas Ele deu essa responsabilidade para mim e para você, para a sua igreja. Então nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. E Ele também é aquele bom pastor que morreu voluntariamente pelas suas ovelhas, mas que ressuscitou, que venceu a morte. E por isso nós temos a esperança de cantarmos que um dia estaremos no novo céu, na nova terra, onde não vai mais haver pecado, nem tristeza, nem dor, e o veremos face a face. Jesus é o nosso bom pastor. Que a gente descanse nessa verdade, que a gente descanse na verdade que Ele cuida de cada um de nós. Embora às vezes a nossa vida não pareça do jeitinho que a gente gostaria, a gente tem que confiar que o bom pastor está cuidando da gente, está nos dando aquilo que a gente precisa, nem sempre o que a gente quer, o que a gente gostaria de ter. Até porque às vezes a gente deseja muita coisa que é contrário ao que Ele gostaria para a gente. Precisa descansar, que Ele vai nos provisionar tudo o que a gente precisa. Que também Ele vai nos disciplinar quando a gente se desviar daquilo que Ele tem para nós. Assim como a gente faz com os filhos. Quando começa a sair um pouquinho do trilho, volta para cá. E às vezes a disciplina tem que entrar em ação. Na nossa vida com Cristo é a mesma coisa. E a gente não deve se entristecer por isso. Porque se Ele nos disciplina é porque Ele nos ama. E está cuidando de cada um de nós. Como indivíduos e também como igreja, como povo. E em resposta a esse bom pastor, eu e você precisamos buscar santificação. Conhecimento da palavra. Agradar a esse Deus em tudo que a gente fizer, seja em pensamento, em palavras ou em ação. Porque Ele nos comprou por um alto preço. E a gente precisa viver de forma digna do Filho do Rei, do Filho dos Reis, que voltará em breve para nos levar para casa. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo tempo aqui de exposição da Tua Palavra. Obrigado por esse texto tão precioso, Senhor, que nos revela que o Senhor é o bom pastor, que se entregou no nosso lugar.
Nos perdoa, Jesus, porque tantas vezes essa verdade do teu sacrifício na cruz passa batido, perde um pouco do valor de tanto que a gente às vezes ouve e fala a respeito disso. Mas nos traz de volta essa dimensão da fé cristã, Pai, que a gente entenda a profundidade, a seriedade com a qual o Deus Pai tratou o pecado. Obrigado porque o Senhor se fez um de nós, se entregou naquela cruz. Obrigado por ser esse bom pastor que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. E que a gente aprenda a descansar no que o Senhor tem nos dado. Porque aquilo que nós não temos é porque nós não precisamos, Senhor. Tantas vezes os nossos corações desejam aquilo que não tem. Nos dá contentamento, Pai. Nos ajuda a enxergar a vida, a começar em mim, como algo bom, um presente teu, diário, cotidiano. Nos ajuda, Senhor, a ficarmos alegres, felizes com aquilo que temos. Nos ajuda a descansar em Ti quando a doença aparecer, quando as coisas parecem que saíram do controle, lembrando que o Senhor não perde o controle de absolutamente nada. O Senhor é um bom pastor que está atento às necessidades de cada uma das suas ovelhas, que ama as suas ovelhas como rebanho, mas que também ama individualmente, conhece individualmente a cada uma. Que verdade maravilhosa é essa, Senhor. Nos ajuda, Pai, a descansarmos nisso, a nos alegrarmos nisso. Inclusive, Pai, quando precisarmos de disciplina, que o Senhor também nos discipline, como diz no Salmo 23, a Tua vara e o Teu cajado vão nos conduzir, Senhor. Às vezes vai ser um processo dolorido, mas que a gente entenda que isso o Senhor faz porque nos ama, justamente porque o Senhor nos ama, que o Senhor quer nos trazer de volta para o Teu caminho. Então nos ajuda, Pai, a nos alegrarmos nas dificuldades, a experimentarmos a paz, que a Tua palavra diz que aqueles que Te conhecem experimentam, mesmo quando as coisas estão aparentemente fora do controle, a paz que excede o entendimento. Senhor, abençoa o nosso domingo, abençoa o restante do dia que temos, Pai, abençoa a semana que temos também pela frente, que possamos avaliar as nossas vidas diante do que tudo que foi dito aqui, Senhor, alinharmos os ponteiros, a nossa agenda, investirmos tempo, Senhor, contigo, de estudo da Tua palavra, de oração, de relacionamento com o Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou também. Não foi para uma religiosidade vazia, mas foi para um relacionamento vivo com o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Abençoa, Senhor, e usa as nossas vidas conforme a Tua vontade, Pai. É em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Amém, queridos? Então nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana e até domingo que vem, se Deus assim permitir.